Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito feliz de estar aqui novamente na minha nave espacial. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um outro assunto, que tem a ver também com astrofísica, porque a astronomia, na verdade, ela tem a parte teórica que a gente estuda, mas tem a parte também de entender o que está por trás daquilo, o que esses físicos estudaram. Não é difícil, tá? É assim, pode ser uma coisa nova? É, mas não é difícil. O primeiro tópico que eu queria falar é sobre as leis de Kepler. As leis de Kepler, elas foram feitas pelo Johannes Kepler, aquele astrofísico que eu tinha comentado na aula passada, né? Ele tinha feito algumas leis, assim, bem importantes para a astronomia moderna, então ajudou muito na melhora da ciência, da astronomia que estava em vigor até então. Então, assim, foi um passo muito importante ele ter postulado algumas leis. Ele fez três. São leis que até eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de transcrever, de explicar de maneira mais entendível, porque são leis que falam de assuntos que às vezes as pessoas não conseguem imaginar o que será, o que é, né? Do que se trata. Ele fala muito de gravitação universal. E ele fala principalmente de como estudar a órbita em torno dessa gravitação universal, porque todos os objetos no espaço, eles realizam um movimento por causa da gravidade que eles se exercem e que os outros objetos exercem sobre eles, além do espaço mesmo, né? É claro que existem lugares no universo que, tipo, o objeto ele vai estar em completa inércia e tudo mais. Mas, levando em consideração o sistema solar, a gente pode falar disso, a gente pode falar da questão da gravitação universal e das leis dele, né? A primeira lei é a lei das órbitas. A lei das órbitas é o seguinte: toda a trajetória que um objeto faz em relação, por exemplo, vou pegar aqui um outro objeto meu, um ursinho e a cadeira dele. O ursinho e a cadeira. Tá vendo? Tá vendo o ursinho e a cadeira? Então, levando em consideração que esse aqui é o Sol e esse aqui é a Terra, ela faz esse movimento em torno do Sol, certo? Só que essa trajetória, ela não é totalmente circular, ela é elíptica. Isso significa que ela em alguns pontos é mais distante, em outros pontos ela é mais próxima. Isso explica também a incidência solar na Terra e as estações do ano. Dependendo de quão distante você tá, vai estar no inverno, né? Dependendo também do ângulo da Terra, né? Mas concorda comigo que se ela é elíptica, ela vai ter uma trajetória diferenciada da que é circular? Se fosse circular, tudo seria igual, né? Então, a elíptica não. Então, por isso que os objetos fazem essa trajetória, inclusive em relação à Terra, que é super importante. Isso aqui é a Terra, isso aqui é o Sol. Enfim, depois vai ter uma imagem que vai mostrar para vocês. A lei das órbitas é o que postulou a trajetória dos objetos em torno de outros e foi com base no Sol e na Terra que o Johannes Kepler fez postulou esse estudo. Aí o segundo estudo, a lei das áreas. A lei das áreas, ela é um pouco mais complicada de explicar, mas eu vou tentar explicar usando um outro objeto aqui, por exemplo. Esse aqui, de novo, a cadeirinha e o ursinho. A lei das áreas, ela fala basicamente que todas as áreas que se formam em uma região, em torno de uma linha imaginária, o que seria essa linha imaginária? Tá aqui, o Sol, tá aqui a Terra. Tem uma linha imaginária aqui, certo? Finge que tem uma linha aqui, tá? Uma linha aqui na frente da Terra, tá vendo? Se você for usar o Sol como referencial fixo, ou seja, ele é o nosso referencial, nossa referência, tudo vai partir dele, certo? Mas ele tá fixo aqui, tá? Tô dando exemplo. E tem uma linha imaginária, concorda comigo que todo lugar que vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, a distância será a mesma? No sentido de não querendo dizer que um vai estar mais distante que o outro, é claro, mas eu estou querendo dizer que a distância entre um ponto e o outro vai ser igual em todos os lugares. Isso confirma, em todos os lugares, isso confirma a lei das áreas. É um pouco mais difícil também de explicar, vai ter a imagem. Mesmo que ele esteja distante, mais distante do Sol, a área vai ser igual. Tá bom? Para o mesmo intervalo de tempo, tá bom, gente? Não pode ser um intervalo de tempo diferente. E a última
A lei dos períodos. A lei dos períodos é basicamente o que pressupõe essa lei das áreas. Sabe o que é pressupor? É uma coisa que antecede, que vem antes da lei das áreas. Basicamente foi o que fez ele entender mais. Primeiro ele teve que entender a lei dos períodos para depois entender a lei das áreas, sabe? Para poder postular. Então, basicamente é pegar o Sol de novo, como referencial fixo, e aí entender que todos os períodos em relação à órbita que os planetas vão exercer em torno do Sol, quando elevados ao quadrado, ou seja, quando elevado 2 vezes, eu não sei como eu vou explicar isso, mas vamos lá, tá aqui, de novo. Essa trajetória completa aqui, ó, que um objeto faz em torno do Sol, essa trajetória, ela tem um período. Esse período, quando elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes ele mesmo, por exemplo, 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, assim como 2 vezes 2 é 4. Então, nesse caso, isso é elevado ao quadrado. Aí, o que acontece? Quando eles são elevados ao quadrado, que nem eu falei, e eles são proporcionais ao cubo, elevado à terceira potência. E isso é muito importante para a gente entender que a distância média que eles possuem ao redor do Sol é sempre resultado desse período, sabe? É constante também. É um pouco difícil de explicar só falando, tem que olhar a imagem, tem que ver os cálculos para entender, mas vocês entendem que isso tudo ele consegue conceber toda a órbita e toda a estrutura de uma gravitação universal em torno de um objeto astronômico, no caso o Sol, que é o nosso referencial? Foi assim que ele descobriu que a Terra fazia um movimento em torno do Sol, tá bom? E aí tinha leis, tinha ciência por trás, não foi, eu acho que ele faz. Não, ele descobriu por cálculos que tudo isso tinha uma lógica e tudo isso estava perfeitamente proporcional, de maneira que é como se estivessem com perfeita harmonia. Então, o fato disso acontecer é perfeito, entende? É basicamente isso. Apesar de ser muito complicado, né, essa história de período, de área, tem um pouco de matemática por trás. Olhando as apostilas, vocês conseguem ver que tá mais detalhado lá, porque às vezes fica muito mais difícil de uma professora de humanas explicar uma coisa de exatas, né? Que é o meu caso, porque consigo conceber uma teoria de humanas, mas quando eu vou tentar explicar uma teoria de exatas é um pouco mais difícil para mim. Então, quando vocês verem lá escrito, vai estar melhor, tá bom? Baseando nisso, nessas leis matemáticas, e é uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito, é o ano-luz. E o ano-luz, ele é uma coisa interessante, assim, é a distância, porque a gente se pergunta, nossa, é tudo tão longe no universo, né? Lembra que eu falei no primeiro vídeo, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, o quão longe a Lua estava da Terra e as pessoas nem tinham ideia disso, mas ela parecia tão próxima porque é tão grande, a gente vê assim, mas a Lua está super longe, sabe? E a distância, qual que é a distância disso tudo? Quanto tempo se leva para chegar na Lua se a gente quisesse ir? Ou não só a Lua, mas o Sol, por exemplo. Não que a gente consiga chegar no Sol sem ser queimado, né? Mas eu digo, quanto tempo que leva para se chegar nesses lugares, sabe? É isso que é interessante na astronomia. Como a distância é, assim, enorme, a gente trabalha com anos-luz. O que se entende na astronomia é que a velocidade da luz, ou seja, a luz que um objeto emite, uma energia que se transforma fica luminosa para a gente, chega nos nossos olhos, a gente consegue ver. Essa luz, ela viaja 3 elevado, 3 vezes 10 elevado a 5, ou seja, quilômetros percorridos por segundo. Isso é muito. Eu vou tentar escrever para vocês. É basicamente 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, num segundo a luz faz esse caminho todo de metros. Por quilômetro, isso é basicamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, assim,
é uma velocidade extremamente inatingível para qualquer outro objeto, inclusive a gente. A gente não consegue alcançar 300 mil quilômetros por segundo. A gente não consegue. Se a gente conseguisse, a gente conseguiria ir para qualquer lugar de maneira muito rápida. A gente conseguiria viajar no tempo, porque isso ultrapassa todas as barreiras, isso distorce o espaço-tempo. É tão rápido que a gente tem uma noção de velocidade. A gente tem uma noção de velocidade inconcebível perto do sistema do universo, assim como o universo acha super lento esse movimento, essa situação. Cara, chega no universo, é tudo tão distante. Para fazer uma viagem que a luz faz em outro lugar, demora às vezes bilhões de anos, sabe? É muita loucura. Às vezes, quando a gente está olhando para o céu assim e vê uma estrela, a luz que aquela estrela emite chegou só agora para os nossos olhos, mas às vezes aquela estrela já morreu há milhares de anos. A gente está vendo basicamente um quadro do passado, assim, é uma coisa absurda. A gente olha para a estrela e vê que talvez ela nem exista mais, mas só agora a luz dela conseguiu chegar até a gente, sabe? É esse o nível de distância. É esse o nível da velocidade da luz que, mesmo sendo tão rápida, pode demorar anos para chegar, sabe? É esse o nível. Então, gente, olha quão pequeno nós somos, olha quão demorado as coisas podem ser no universo, mas ao mesmo tempo podem ser tão rápidas. Olha só a rotina que a gente vive. É uma loucura. Então, assim, o mais importante de entender isso é entender nossa pequenez e também entender o nosso propósito de existência, sabe? Olha que bonito você olhar para o céu e ver que ele é o quadro do passado, porque mesmo ele sendo de distâncias próximas, por exemplo, o Sol, a luz que a gente viu do Sol está atrasada há 8 minutos. A gente viu o Sol de 8 minutos atrás, não o Sol de agora, entende? A luz percorreu 8 minutos para chegar nos nossos olhos. Então, tem uma defasagem. Então, o que a gente olha para o céu é o passado, mesmo muito longe, né? Tipo, muitos anos, até também minutos. E basicamente é isso que a gente tem que entender na astronomia. É bem legal. E os telescópios, eles fazem basicamente isso. Eles tiram uma foto, pode ser de milhares de anos atrás também. E essa foto só conseguiu captar a luz agora, porque a viagem que foi feita da luz até o telescópio, né, demorou tantos anos para chegar até lá também, tá bom? A estrela mais próxima, tirando o Sol, mais próxima da Terra, é a Próxima Centauri. Ela tá apenas, tá bom? Apenas 4,25 anos-luz de nós. Isso significa que a distância dela, basicamente, a luz dela, demora 4 anos, quase 5, para chegar aos nossos olhos. E ela é a mais próxima. Se uma coisa está a 5 anos de distância da gente, é muito longe. E a gente nem tem ideia disso, porque a gente está falando assim, a gente trabalha com tempo por causa dessa distorção tempo e espaço, porque uma coisa está muito longe da outra, a ponto de que o tempo ele se torna um medidor também. Não é que nem eu e a minha mãe que está ali na cozinha, a gente não está a 20 metros de distância, sabe? Não, a gente pode estar a 20 metros de distância, mas a gente não está anos-luz, não é isso, sabe? Eu quero dizer mais de objetos astronômicos. Aqui na Terra é completamente diferente, né? A gente tem ideia do agora. Depois disso tudo, gente, eu queria entrar em outro assunto, que é a gravitação universal e a força-peso. Eu entendo que essa aula pode parecer muito cheio de informação matemática e física. Muitos de vocês não têm muita ideia ainda do que é, muitos não tiveram aula, mas tá tudo bem, porque olhando as apostilas dá para ver tudo explicadinho, tá bom? Agora eu queria falar da gravitação universal, que é um conceito que o Newton descobriu. O Newton, ele estava sentado debaixo de uma árvore lendo um livro. Dizem que era Alice do País das Maravilhas. Disse que ele estava lendo esse livro. Não se sabe se é verdade, se é uma fake news. Ele estava lendo um livro e uma maçã caiu na cabeça dele, porque é normal que, tipo, quando o fruto está maduro, ele caia, né? Mas ele ficou se perguntando, por que que esse objeto caiu? Por que que esse objeto ele não foi para cima? Ou por que que ele simplesmente só ficou parado? Por que que ele tá caindo, gente? Qual que é a explicação disso? Então, aí o Newton pensou o seguinte, ele tirou essas ideias malucas da cabeça dele, que não são malucas, mas pareciam muito malucas. Não é todo dia que a gente tá, né, sentado debaixo de uma fruta, de um pé de alguma fruta e cai essa fruta na nossa cabeça, porque além de doer muito, né? A pessoa vai lá e simplesmente
simplesmente pensa, nossa, por que que caiu? Não é assim, né? Mas ele pensou. E quando ele pensou, ele entendeu que quando um objeto cai, é porque a força que a Terra está exercendo sobre aquele objeto é muito grande, porque a Terra é muito grande. Então o objeto simplesmente, ó, é atraído para o centro da Terra. Tá vendo a cadeirinha do ursinho? Ó, pi, caiu. Ele está sendo atraído para quem? Para o centro da Terra. Isso é efeito da gravidade. A gente está sendo o tempo todo atraído pelo centro da Terra, mas a gente consegue se manter em pé, não é? Mas se a gente cair, a gente caiu. Não tem o que fazer, cai. A gente não flutua, mas a gente consegue se manter, né? Em pé e andando sobre um lugar e outro. Tem planetas e tem, como a Lua, por exemplo, que a gente vai pulando, porque a gravidade é muito maior, ou às vezes muito menor. No caso aqui da Terra, é um bom número para o ser humano conseguir andar e fazer suas coisas e construir suas coisas. Se não existisse essa gravidade, provavelmente a gente não conseguiria construir nossa humanidade, a gente não conseguiria viver, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Todo mundo ia ficar flutuando. Como que ia viver, né? Ou ficar amassado assim, né? Que a pressão é tão grande que o centro te atrai tanto que você só consegue ficar deitado no chão. Porque existem situações assim, né? Que você não consegue nem aguentar a gravidade de um planeta, às vezes é muito alta, né? E o que que é essa força-peso? Sabe quando você vai na balança? Você fala que tá vendo o seu peso na balança. Estou dando um exemplo. Você coloca lá, ah, tô pesando 50 quilos. Não, você não tá pesando 50 quilos. A força-peso, ela basicamente é newtoniana. Então, ela tem que ser multiplicada. Essa é a massa que você tá vendo, tá? É a massa do seu corpo. 50 quilos de massa, não de peso. O ideal seria 500 newtons, aí é força-peso, tá bom? Por que que é multiplicado por 10? Porque 10 é a gravidade aqui na Terra. Então, basicamente, a força-peso, ela é a sua massa multiplicada pela gravidade do espaço que você está, do objeto que você está, que ele está exercendo sobre você. Esse é teu peso real, não a massa e tal. A massa é uma outra coisa. Quando alguém me levanta, ela não está levantando 50 quilos, ela está levantando 500 newtons, tá bom? A balança basicamente exerce isso. E assim como eu estou exercendo 500 newtons na Terra, a Terra está exercendo 500 newtons de volta para equilibrar as forças e eu ficar em pé. Senão, eu não conseguiria, né? Senão a força, ela simplesmente me destrói. Então, tem que equilibrar as forças, tá bom? Isso vocês vão entender mais pra frente, não precisa se preocupar. É só para explicar algumas coisas. Vão chegar muita coisa nova vai ser explicada para vocês sobre física, é bem legal. Mas essa parte, por enquanto, é só para vocês entenderem, tá bom? Uma coisa muito interessante que eu queria muito falar. Lembra que eu falei que quando a gente olha para o céu é basicamente um quadro do passado? Então, esse quadro do passado, basicamente, dá para você interpretá-lo. Quando você olha uma estrela ali, uma estrela aqui, uma estrela ali, uma estrela ali, uma estrela aqui, às vezes você olha ela o quê? Forma desenhos, não forma? Ou não, né? Pode ser que você não tenha nunca visto. Mas tem gente que consegue ver. Tem gente que observa muito o céu e consegue ver. E se você consegue ver, você pode nomear. Ah, eu tô vendo um escorpião. Aí tem a constelação do escorpião. Quando você olha uma carta celeste, você consegue identificar onde você tá também, tá bom? Tem estrelas que você só consegue ver no hemisfério sul. Tem estrelas que você só consegue ver no hemisfério norte, assim como tem constelações que você só consegue ver no hemisfério sul ou no hemisfério norte. E constelações, esse conjunto das estrelas que estão ligadas, formando esse desenho, que é uma interpretação que o ser humano fez, né, dessa ligação das estrelas. Então, basicamente, você consegue observar o céu e interpretá-lo da sua forma que a humanidade tem feito até hoje, né, que é olhar as constelações. Tem uma constelação que é muito famosa, que é onde os navegadores descobriram, né, quando eles estavam vindo, os navegadores lá da Europa, vindo do hemisfério norte, indo para o hemisfério sul, eles observaram que também existiam outras constelações com outros desenhos aqui. O céu à noite era tão bonito que dava para ver tudo, né? E eles conseguiam ver que existia aqui no hemisfério sul o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que só dá para ver no hemisfério sul. Então, basicamente,
era um sinal de que só podia ser visto ali. Aí, ó, tipo: "Ó, a gente estamos no hemisfério sul, galera, porque a gente consegue ver o Cruzeiro do Sul", tá bom? Existem muitos exemplos que eu posso dar, mas existe a constelação de Escorpião, que é um conjunto de estrelas que formam um escorpião, ou quando você olha para o céu e vê a própria Cruzeiro do Sul também, ou quando você olha a constelação de Gêmeos, ou quando você olha a constelação de Touro. Eu tô dando vários exemplos, mas eles vão ser vistos, tá, por imagem, vocês conseguem olhar nas apostilas também. É basicamente o treinamento de se observar o céu. Olhando o céu, você consegue entender que cada estrelinha pode formar um desenho e você consegue entender onde você está, sua localização, e muitos seres humanos fizeram isso. Parece bobo, mas o ser humano usou isso por muito tempo, até conseguir fazer um instrumento que se baseasse nisso tudo. Porque quando você olha uma carta celeste, gente, ela é representação daquele céu que tu tá vendo naquele momento, né? Tipo, por exemplo, aqui o céu. Tô vendo. Aí você pega a carta celeste, você faz o desenho do céu, certo? Essa carta celeste, ela vai ligar diretamente, aqui é norte, aqui é sul, acabou, e aí você consegue observar, mesmo que para cima é norte, para que é sul, tá? Você consegue fazer os desenhos, consegue ver onde você tá. A carta celeste que é a carta celeste é basicamente isso, ela é essa representação. Aí você consegue identificar as estrelas, você consegue ver qual é a mais brilhante, qual faz parte de qual constelação e qual não faz. É bem legal, é um exercício de observação, basicamente é isso. É o que ajudaram muitos astrônomos a mapear o céu, porque o mapeamento do céu, ele é simplesmente uma das coisas mais importantes para você se fazer na astronomia. Você está estudando o universo, você tem que entender pelo menos 1%, que seria o mapeamento do céu, tá bom? Basicamente, a aula de hoje foi isso. Eu acho que, por ser um pouco mais conceitual, ter um pouco mais de assunto de gravidade, força-peso, as leis do Kepler, pode ser que seja muito mais difícil de entender sem observar tanto, sem ler tanto. Então, eu peço muito que vocês leiam as apostilas também, para entender mais essa aula, porque eu tentei dar o meu melhor aqui, para que a gente consiga visualizar algumas coisas. É que a astronomia, gente, ela também demanda leitura, então eu preciso que vocês leiam também, tá bom? E até a próxima, que é o último vídeo, o próximo capítulo é o último vídeo, capítulo 4. Eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Eu agradeço muito a todos. Tchau!